Gurizada, o negócio é o seguinte: o presidente Alessandro Barcelos normaliza a segunda eliminação consecutiva do Internacional em competições relevantes e de mata-mata. Primeiro foi a Copa do Brasil e agora a Libertadores da América. Um discurso, uma mentalidade que apequenam o clube. Neste vídeo, eu te dou a real. Por que o presidente Alessandro Barcelos não mudará nada e optou por manter tanto o técnico Roger Machado quanto o departamento de futebol colorado? O meu vídeo tem a assinatura da Del Sol Engenharia, a empresa que eu estou te referendando, te indicando para que faças investimento em energia solar e, consequentemente, alcances uma redução drástica na tua conta de luz, a conta de energia que estás pagando na tua casa ou mesmo na tua empresa. A Del Sol Engenharia, gurizada, ela tem 7 anos de experiência na área, com mais de 350 obras finalizadas, projetos concluídos em Porto Alegre e também na região metropolitana. E a Del Sol não tem um projeto que vale para todo mundo, que sai a rodo vendendo e apresentando. Ela vai estudar o teu caso, a tua necessidade, a tua demanda e te oferecer um projeto específico que te atenda de forma inteligente e que consigas de forma definitiva esta redução na conta de luz. Conversa com a equipe da Del Sol Engenharia, aqui embaixo mais informações. Eu te antecipo o telefone de contato 51, é o código de área, 99 395 0202. Em nome de Del Sol Engenharia, não adia esta decisão, é hora agora de investir em energia solar. Eu rodo a vinheta e a seguir, por que Barcelos não mudará nada, nem no departamento de futebol e nem na comissão técnica? Alessandro Barcelos torna-se, em 5 anos de gestão, um dos presidentes mais perdedores da história do Internacional. Acumula 14 eliminações durante o seu período de presidente, sendo 9 delas dentro da casa do Internacional, dentro do estádio Beira-Rio. Na contramão disso, um único título conquistado, o do Campeonato Gaúcho deste ano de 2025. E eu vou começar direto te dando aqui o real motivo pelo qual o presidente Alessandro Barcelos, na entrevista que concedeu já na madrugada desta quinta-feira, após o Inter ser eliminado da Libertadores pelo Flamengo, por que o Internacional decidiu manter justamente os dirigentes da pasta mais importante do clube, o departamento de futebol e também a comissão técnica comandada por Roger Machado. Porque o presidente Barcelos está perdido neste momento. Porque o Internacional, e este é o ponto mais importante, gurizada, não tem o diagnóstico correto. O Internacional não sabe por que vem acumulando eliminações, desclassificações, ora para times pequenos, América, Vitória, Globo, Caxias, Juventude, ora para times de mesmo porte, 2 semanas atrás foi o Fluminense na Copa do Brasil, ora contra times mais qualificados, o exemplo é o Flamengo. O Inter não sabe por que perde. E se não sabe por que perde, é óbvio que não terá o remédio, não terá a solução. Observem que o presidente disse ontem que ele separou, ele excluiu o jogo contra o Flamengo, e tudo bem, eu acho que é uma argumentação boa, lembrando que o Flamengo investiu só nesta janela 277 milhões de reais, enquanto o Inter investiu 27 milhões. Ok, a eliminação para o Flamengo eu até considero que ela possa ser aceita, que faz parte do futebol. O Flamengo tem um time mais qualificado. Eu discordo da forma. O Internacional jogou 3 vezes contra o Flamengo. Acho que o Roger optou, claro que com a anuência dos dirigentes, em colocar um time completamente reserva no meio dos jogos da Libertadores, o confronto domingo pelo Campeonato Brasileiro, que o Internacional simplesmente rifou e permitiu o Flamengo passear e realizar dentro do gramado do estádio Beira-Rio um treinamento de luxo. E aí eu pondero que em 180 minutos o Internacional teve 2 momentos de perigo contra o Flamengo. No primeiro jogo, um arremate dentro da área do Bernabéu, 51 minutos da segunda etapa, e neste jogo do estádio Beira-Rio, aos 37, o Borré
todo desajeitado, quase que empurrando com as pernas a bola, que acabou batendo na trave. 2 únicos momentos de perigo em 180 minutos de jogo fora os acréscimos é que o Internacional levou para a defesa do Flamengo. É pouco, gente. Roger tem que ser cobrado por isso, os jogadores têm que ser cobrados por isso. Mas quando o presidente Barcelos já anuncia que não haverá mudança, ele está normalizando. Não há nenhum tipo de pressão. Mas eu também sei, porque estou no futebol há muito tempo, que esta convicção do presidente Barcelos, ela pode durar 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se o Internacional nos próximos 2 jogos, sábado, 6h30, em BH contra o Cruzeiro, e depois dia 31 de agosto contra o Fortaleza, não somar pelo menos 2 pontos, 2 empates, ou pelo menos uma vitória, a comissão técnica vai cair. Então essa convicção do presidente é a convicção de quem não sabe o que fazer, de quem não tem solução. Até porque os pares do presidente Barcelos no Conselho de Gestão do Internacional têm experiência zero deste tamanho em termos de departamento de futebol. Nenhum deles tem passagem por categoria de base, por futebol profissional, nenhum deles foi diretor. Eles não sabem absolutamente nada de futebol. E são conselheiros abnegados, que não são remunerados, que trabalham, que doam o seu tempo pelo clube. Eu acho que tudo isso aí a gente tem que dizer, mas que do ponto de vista de um clube de futebol, eles não sabem absolutamente nada. E é com estes conselheiros que o presidente Barcelos senta à mesa para tomar as principais decisões do clube. E aí nós chegamos no departamento de futebol, convenhamos, uma ação entre amigos. O trabalho do José Paulo Bisol, o vice-presidente de futebol, o comandante da pasta, ele é medíocre. O Internacional está em 12º lugar do Campeonato Brasileiro com uma folha de quase 18 milhões de reais. Apenas em 2 jogadores, o Borré e Ener Valencia, o Inter gasta mais de 3 milhões de reais. O presidente não concorda com este valor, mas é perto disso. E o presidente, na entrevista coletiva ontem, que foi concedida ali na zona mista, disse que mas vocês, a imprensa, elogiaram o Ener Valencia e o Borré quando contratados. Exploda-se isso, gurizada. Isso não é o mais importante. Não deram certo. E o Inter, especialmente o Ener Valencia, e o Inter não conseguiu em 2 anos uma solução para esse jogador. Qual é o papel que faz lá o André Mazzucco, o D'Alessandro e o Bisol? Que não seja de solucionar os problemas do time. Agora, vejam a desmobilização que tem a anuência do presidente Barcelos, que não enxergou isso. O Internacional, no sorteio de Copa do Brasil, viu que pegaria o Fluminense. No sorteio de Libertadores, viu que pegaria o Flamengo. O Internacional, naquele momento, se arrastava no Campeonato Brasileiro. Antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, o Inter estava dentro do Z4, circunstancialmente dentro, numa rodada, mas estava dentro. Os dirigentes do Internacional dispersaram. Foi cada um para um lado. Alemanha, Estados Unidos, Itália. Os jogadores tiveram 2 semanas de férias. O Inter está entre os clubes do futebol brasileiro que acabou concedendo um período maior de férias. E as contratações? Alain Benítez, 31 anos, do Cerro Porteño, que o presidente, inclusive, elogiou na sua entrevista coletiva depois da queda para o Flamengo. O Richard, que veio do campeonato turco de um clube, Alanyaspor, talvez a pronúncia errada, Alanyaspor, que ficou na 9ª colocação. E a melhor contratação, esta que é merecedora de elogios, do Alan Rodrigues, sem tempo para inscrição na Copa do Brasil, porque os dirigentes optaram por dispersar, por sair de férias dias antes de abrir a janela de transferências. E o Inter não teve tempo para contratar o Alan Rodrigues. Tá tudo errado no departamento de futebol do Internacional. Esse departamento tem que ser cobrado, mas é uma ação entre amigos. Bisol é o nome pensado pela atual direção como um postulante a suceder o presidente Barcelos. O D'Alessandro ninguém tem força no Internacional para cobrar. Quem é que vai cobrar o D'Alessandro? Quem é que vai dizer para o D'Alessandro que o trabalho dele só deu certo no Campeonato Gaúcho? E o André Mazzucco, dirigente do qual eu escuto elogios por passagens em outros clubes, também está nessa barca. Mas o presidente Barcelos vai proteger nesta ação entre amigos, até porque sabe que uma rescisão com o D'Alessandro tem impacto na torcida, tem impacto interno também, então ele prefere não mexer neste vespeiro. Quem é, por exemplo, do departamento de futebol que vai sentar com o Roger para tentar entender assim, Roger,
Porque você retirou o Alan Rodrigues, que era o melhor jogador de Inter e Flamengo no Beira-Rio nesse jogo decisivo. 16 minutos. Ele colocou o Carboneiro completamente desembocado, e eu entendo que ele tenha que colocar o Carboneiro, mas tirou o Alan Rodrigues, que era o jogador do vai e vem, que era o jogador que brigava, que lutava, e que foi o melhor jogador por parte do Internacional em campo nesse enfrentamento. Quem é que vai sentar? Vocês acham que o Bisol tem currículo e bagagem para sentar com o Roger e discutir a escalação dele no jogo de domingo, os reservas? Ou para chegar pro Roger e cobrar o Roger pela escalação do Alan Rodrigues? É claro que não. O D'Alessandro também não vai fazer esse papel, e muito menos o André Mazzucco. E nem o presidente Barcelos. Porque qualquer um deles que sentar com o Roger, com exceção do D'Alessandro, que é do ramo, mas que como dirigente está começando, está no seu segundo ano como diretor de futebol, né? Um ano no Internacional completado agora e um ano no Cruzeiro, cuja passagem não foi satisfatória, esse poderia tentar entender do Roger. Mas Bisol, Mazzucco, presidente Barcelos não tem esta capacidade. Porque não são do ramo, não são profissionais. Então é por isso que o presidente Barcelos prefere não mexer em nada. Mas essa convicção, ela poderá durar 2 jogos, depois vem uma data FIFA. E aí sim, se o Inter não mudar até a data FIFA, a tendência é que siga até o final do ano com este modelo, com este departamento de futebol perdedor e com um técnico que também me parece perdido. O Roger, neste momento, também me parece um tanto atrapalhado nas suas escolhas. Lembrando que este meu vídeo é para a Deusol Engenharia, a empresa que eu estou te indicando para que tu consigas uma redução drástica na conta de luz que estás pagando na tua casa ou na tua empresa. É hora de investir em energia solar com quem é do ramo. Anota o telefone da Deusol, 51 99 395 0202. Não adia. Investe em energia solar, joga a tua conta de luz lá para baixo. É solução inteligente e definitiva com a Deusol, 51 99 395 0202. Fala com a Deusol Engenharia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.